Cascão virou, São Januário pulsou, vibrou, partida parecia decidida. Vitor cruzou, GB marcou. Foi um dia especial pro Raião, mas não precisava tanto sofrimento, tanta emoção. E aquele 6x0 em cima do Santos? Até hoje sai da cabeça. 6x0 em cima do Santos, aquela goleada lá. Ah, o 6x0 lá no Morumbi. Ah, moleque! Raião tá valendo quanto, moleque, no mercado internacional? 40 milhões de euros no mínimo. 40 milhões de euros no mínimo. PH é seleção. PH é seleção. E o Raião só... Pá. Aí, vai lá, só cadeia. Bem. Vamos lá, um vídeo emocionante viralizou depois do gol do Raián no domingo, que mostra ele ele ainda criança com o Roberto Dinamite. Cadê? Apareceu um monte de gente, quando você tiver, mas tenha como referência o seu pai e a sua mãe. Eles que gostam realmente de você, que adoram você. O Vasco, você indo bem, o Vasco vai te chamar, vai te fazer o melhor contrato. Se você for mal, não vai fazer contrato nenhum. Entendeu? Então, pé no chão, 11 anos, até perguntei, 11 anos mesmo, que vem. E você falou que ele tem todo o potencial. Tem potencial pra caramba. Mas depende de você, você tem uma trajetória longa ainda. Entendeu? Tá bom? Um abraço, meu amigo, sucesso pra você. Quero estar vivo pra ver você fazendo gol aí pelo Vasco. Tá bom? Um abraço. Nessa idade... Gente, tem coisa mais emocionante, ô Pedrosa? Um dos maiores caras da história do Vasco, o maior artilheiro da história do Vasco, que foi presidente também, que tem toda a história como jogador, como identificação, enfim. É um gigante do Gigante da Colina. E aí olhando um menino que ainda é menino, porque ele é menino, o Raián é um menino. Segue sendo. Mas aqui ele era mais menino ainda. O Raián tá com 19 anos, Isso, que você 19. falou. E aqui ele tinha 11 aninhos, ali atento, escutando as palavras do Roberto, né? Eu fico sempre emocionado de falar do Roberto, porque eu tive o privilégio, a honra na minha vida de ter trabalhado ao lado do Roberto, né? E foi numa época muito parecida, inclusive, porque, se eu não me engano, eu entrei na Band, era em 2019, e aí em 2019 o Roberto estava lá comentando nos Donos da Bola. Esse vídeo aí é um retrato do que é o Roberto, porque ele é um cara atencioso, ele é um cara humilde, é um cara que tratava todo mundo com um sorriso no rosto. Eu nunca vi o Roberto dando patada em alguém, o Roberto de cara feia para alguém, muito pelo contrário. Eu acho que o Roberto dentro de campo, ele é o maior da história do Vasco. Mas fora de campo, ele representa para mim muita coisa do que era o futebol antigamente e para mim eu coloco na mesma prateleira de representatividade que o Zico. O Zico É verdade. e ele, inclusive, eles eram amigos, melhores amigos. Eles eram melhores amigos. E eles são pessoas tão grandes, que eu sempre costumo dizer o seguinte, eles não sabem o tamanho deles. Eles não sabem o que eles representam, porque eles são tão humildes, são tão legais, e você vê isso com o Raián, e depois o próprio Raián. É uma pena que ele não esteja aqui para poder ver o que o Raián está fazendo. E ele mesmo fala isso no vídeo, né? Eu espero estar vivo para te ver tendo sucesso. É uma pena, porque o Raián quebrou o recorde dele de mais gols no Campeonato Brasileiro com 19 anos. O Raián é o jogador mais jovem do Vasco a fazer gol dentro do Campeonato Brasileiro. E o Raián, ele também é a essência do que é o Vasco. O Raián foi forjado no Vasco, pai do Raián, que é o Valquimar, jogou no Vasco, inclusive, e o Raián só está no Vasco por conta da vascainidade do próprio Valquimar e do próprio Raián, que cresceu, amadureceu e hoje colhe os frutos de estar em São Januário fazendo tudo o que ele estava fazendo. Aí, provavelmente, é o momento da formatura do Raián. Não sei se é o momento da formatura, porque eles também estudam no Colégio Vasco da Gama. Tem até o Luiz Gustavo, que está ali atrás dele, que foi para o Bahia, o jogador. E aí o Roberto aí recebendo essa homenagem, né? Roberto também é um cara que sempre foi muito ligado ao Vasco, apesar de na época de presidente ter sofrido muita retaliação. Depois o Vasco conseguiu resgatar e colocar o Roberto do tamanho que ele é. Tanto é que hoje ele tem uma estátua. Então fica o meu beijo aqui, meu abraço para o Raián, para o Valquimar, que são caras sensacionais, e principalmente para a família do Roberto, o Rodrigo, a Valentina, todo mundo que acompanha esse cara, que sem dúvida alguma é um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Cara, eu fico até arrepiada olhar essa imagem. Para quem não pode ver na tela, tá a formação do Raián com uma foto do Dinamite na mão. O Dinamite ao lado dele, já na sua idade, na ocasião da foto, né? Admirando com os olhos o Raián.
E ele com aquele olhar de eu venci, né? Um jogador que, como o Pedrosa falou, foi forjado no Vasco. O Vasco que tem uma história linda, com a sua cultura de fortalecer. É um time que é feito no subúrbio, que mora no subúrbio, que ainda está por lá. E o Vasco, que é um pioneiro em tantas coisas no futebol brasileiro, e também pioneiro em ter uma escola dentro de São Januário. Muita gente não sabe, mas o meu marido jogou na base do Vasco a vida inteira, né? Sim. Ele era lateral esquerdo. E ele não tinha, na época não tinha escola. Eu estava até conversando com ele falou, Fernanda, eu tive que fazer depois supletivo. Sim. Ele é o grande percentual dos brasileiros, dos meninos que tentam ser jogador e não conseguem. Porque 1% que consegue ser jogador profissional. E aí aquilo atrapalhou depois a vida dele, mas ele obviamente colheu tantas coisas que foi ser atleta, ter disciplina com virar um cidadão. Virar um cidadão. Casou com Fernanda Maia, pô. Foi o que não é pouco, é muito. Foi o que o Vasco entregou pra ele. Ele falou, Fernanda, o Coutinho é a primeira geração do Vasco ter escola. Sim. Eu tinha que sair do meu treino, que era sempre muito longe, eu chegava atrasado na escola, eu perdia a aula. E isso é um golaço que o Vasco fez, tantos outros que a gente pode falar na história que o Vasco fez. Então, assim, essa foto é muito simbólica por todos os elementos e as camadas dela. E tá aí o menino Rayan, que olha, eu acho que quando você tem um menino que sonha em jogar futebol e tem um pai que sonha que ele jogue, total. Tem 2 sonhos aí. O primeiro é em jogar futebol. O segundo é sempre assim, em jogar em determinado clube. Sim. Sempre, às vezes, o jogador tá mais velho e fala, foi o Danilo? Meu pai sempre quis que eu jogasse no Flamengo, né? E aí o pai do Rayan fez o esforço todo para que ele continuasse, subisse e agora brilhando no Vasco, Pedrosa. O Rayan, ele teve diversas propostas, tanto na base quanto agora já no profissional, em que ele poderia sair, ele poderia elevar o patamar dele de vida, inclusive financeiramente. E o Valquimar, junto com o Vasco da Gama, sempre teve uma situação muito transparente, muito unificada. E só para finalizar sobre o Roberto, as pessoas subestimam muito o Roberto. Eu vou lembrar aqui alguns feitos do Roberto Dinamite. Ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Carioca e ele é o maior artilheiro de todos os clássicos que o Vasco tem no Rio. Ele é o maior artilheiro de Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense. Então, o Roberto, repito, ele é um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. É um monstro, é um ícone, uma lenda. Muito bem. E aí, a gente fez uma questão do nome da minha filha ser Roberta. Hoje eu chego pro meu marido e falo assim, tem alguma coisa a ver com o time? Aí ele, não tem não. Deveria. Falei, você jura pra mim que seria não uma tem? Honra. Ele, não Robertinha tem, não. Dinamite. Vamos lá, ó. Sabe que eu fico feliz? O Rayan, ele tá aproveitando a oportunidade que verdade. poucos têm, ele tá abraçando. Verdade. Tem gente que tem a oportunidade e tá deixando a oportunidade passar. Os outros eu não sei, mas no caso do Rayan, é que a gente tá falando de um menino que tem família. A gente falou do pai dele. Estrutura. E agora vamos olhar a mãe do Rayan, Vanessa Simplício, foi flagrada comemorando a vitória do Vasco. Olha ela aí, gente! Lá no Samba da Colina. Ela é torcedora apaixonada do Vasco, leva o filho desde pequeno e ela tá lá, ó. Essa música que fizeram pro Rayan, né, Pedrosa? Sim, exato. Foi o MC Darlan, inclusive. O Darlan, um beijo pro Darlan, A gente pode querido. botar aqui qualquer dia a música quando o Rayan fizer gol de novo, que a gente sabe que isso vai acontecer. A gente bota a música aqui do Rayan, uma homenagem que o Darlan fez pra ele. Ela tá ao lado dessa mulher de chapéu de óculos, não é? Balançando o braço agora, com a fita verde no braço, E não é é ela? isso, é a família vascaína, é a alma do Vasco, cara. É tudo que considera o Vasco um gigante, sem dúvida alguma. A cultura, o encontro social que existe na barreira do Vasco, nada mais Vasco do que isso. De maneiro do GB com um amigo na arquibancada e olha o que aconteceu. Tem áudio também, sobe o som. Quando fizer gol, vou estar aqui cantando essa, valeu? Quem assiste isso não se arrepiar, irmão. É impossível não se arrepiar com isso, impossível, impossível. Pode ficar à vontade aí. Não, primeira coisa, nosso amigo ali do GB, porra, podia ser sócio do L7. Igualzinho, É verdade. Igualzinho, Leno. É verdade. Agora, brincadeiras à parte, mano, isso é futebol. Isso é o futebol. Como é o nome de dele, verdade, Tatá? cara. Porque, porra, imagina Tem uma você roupa tá, dele aí. você tá com teu amigo, teu camarada na arquibancada, como você sempre vai, e aí
sei lá, da noite pro dia, o cara tá lá dentro do campo fazendo gol, tá te dando essa alegria. Ele é teu amigo. Ô, Bigode, outra coisa, essa coisa dos moleques da base do Vasco sempre estarem em São Januário vendo o jogo. É Gabriel? É Gabriel? Gabriel Pessoa? Tatá? Ah, são charás, então, né? São charás. Arthur Pessoa. Arthur Pessoa. É o Arthur Pessoa, amigo do GB. Os moleques do Vasco estão sempre na arquibancada vendo o jogo. Isso cria uma conexão muito maneira, né? Muito do que eles moram ali. É moram verdade, ali no São Januário. verdade. E aí, quando tem jogo, os jogadores estão de fora, né? Moram Mas em São eles vão pro meio Januário. da galera, isso é maneiro, cara. Eles GV. podiam estar num camarote, talvez. E aí são outras paradas que depois eu falo pra vocês. Mas com Vai ter relação, malta oficial. com relação à galera ali, é muito, mas muito legal. Isso é o esporte, isso é o futebol. Encontros, né? De você estar ali, você estar feliz, de você estar vendo o teu time, torcendo pelo teu time, chorando pelo seu time. E quando você começa a criar essa construção de ser humano e o atleta junto, dá no que deu, o moleque voltando. É o Diniz falando o que ele fala do GB, né? De maravilhas, de um bom garoto, um excelente jogador. Parabéns pro GB. E o moleque foi bem demais. Quanto é que vai dar na Mega Sena aí? Fala pra gente. Ô, Arthur, parabéns, irmão. Que vídeo maneiro que você postou, Arthur Pessoa. Segue o moleque lá, dá uma moral. Bigodeira. Tamo junto. Até amanhã, Fernando.